Vamos lá. Estamos falando da parte sistemática e da parte prática da teologia, da soteriologia, aliás. O que é, quando a gente fala em teologia sistemática, a gente está falando em uma teologia teórica totalmente. Então a teologia sistemática é uma teologia teórica. Eu pedi inclusive para vocês pesquisarem o conceito, né? Eu creio, assim, com a minha fé gigantesca, que vocês fizeram isso, que vocês pesquisaram, então craques nisso. Mas resumindo a ideia, a teologia sistemática é uma teologia teórica. Ela trata a respeito da teoria da teologia. E a teologia da missão integral é a teologia prática. É aquela ideia de o que eu faço com isso? Aprendi todos os conceitos, o que eu faço com isso? Como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, na minha vida, no meu cotidiano? Como que eu faço essa aplicação? Então isso é uma teologia prática. Nós estamos tentando passar os dois conceitos para vocês, tanto da parte teórica, é importante, é um conteúdo acadêmico, é bacana, mas também a parte prática, que no meu ponto de vista ainda é mais importante do que a teórica, porque a teoria te traz conhecimento, a prática te traz vivência, então precisa viver aquilo que a gente aprende. Por isso que a gente está mesclando então essa teologia teórica com a teologia prática. E estamos em soteriologia, a doutrina da salvação. Na última aula nós falamos bastante da parte teórica da coisa, começamos a entrar um pouquinho na parte prática, mas falamos bastante da parte teórica, o que é soteriologia, que é doutrina da salvação, doutrina do resgate, falamos muita coisa. Nossa, a gente falou demais, eu fico até sem voz de tanto falar. E nós paramos no último slide, quando nós entramos na doutrina da salvação, segundo a missão integral, a teologia da missão integral, nós paramos no slide que foi esse slide aqui. Como era muito em cima da hora, estava quase na hora de terminar a aula, eu falei correndo, então eu trouxe ele de novo aqui como primeiro slide dessa aula, para a gente entender um pouquinho melhor ele. Então, o que é a doutrina da salvação? Aliás, o que é a soteriologia? É a doutrina da salvação. Então, existe um caminho prático e teórico que a gente precisa compreender, que é o caminho da salvação, que é o caminho dessa doutrina, que é a soteriologia. Então, o encontro com Cristo, ele me traz um novo nascimento, isso é um fato. Temos um novo nascimento quando encontramos com Cristo. Isso é o norte da soteriologia. O norte da soteriologia, que é a doutrina da salvação, é o encontro que nós temos com Cristo. Então nós encontramos com Cristo e esse encontro ocasiona alguma coisa. Ele tem que mudar alguma coisa. E o que muda nesse encontro que nós temos com Cristo? Então, ao decorrer, pensa aí você de uma forma prática, ao decorrer da sua vida, no instante da sua vida, você encontrou com Jesus lá, e o que se transforma nisso? O que muda quando uma pessoa se encontra com Cristo? Então esse é o norte da soteriologia, da doutrina da salvação. Estudar a transformação que uma pessoa tem quando ela se encontra com Cristo, quando ela tem esse encontro real. E esse novo nascimento que a gente fala é, na verdade, uma nova forma de compreensão. Então, quando eu encontro com Cristo, o que é transformado em mim? A minha forma de compreensão. É um novo nascimento de compreensão. É uma renovação do entendimento. Então, isso é o que se transforma quando a gente encontra com Cristo. Não é uma transformação estética, não é uma transformação visível, não é uma transformação de costume, não é uma mudança, na verdade, não é mudança, é transformação. Então, quando eu encontro com Cristo, não é uma mudança que eu tenho, é uma transformação que ocorre em mim. Porque o que é uma mudança? A mudança é quando uma pessoa fazia uma coisa e deixa de fazer. Ela era de um jeito e deixa de ser. Ela se vestia de um jeito e deixa de se vestir. Ela se portava de um jeito e deixa de se portar daquele jeito. Então, ela teve uma mudança. O que é uma transformação? É quando essa pessoa por inteiro e no seu entendimento, na sua razão, ela é transformada na sua forma de pensar. Porque não adianta eu ter mudança se eu não tiver transformação. Porque o caminho que é o norte da soteriologia é a transformação e não a mudança. Porque mudar é muito fácil mudar e qualquer ser vivo no mundo muda a qualquer hora. Então, qual que é o foco? O foco não é trazer mudança. Na verdade, a mudança é o último estágio.
A mudança é o menos importante. A importância no instante da conversão é a transformação. Somos transformados por Deus, somos transformados em Cristo no nosso entendimento, na nossa forma de enxergar. Isso tudo está baseado lá em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não é mudai-vos, não é para mudar o mundo, é para transformar o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E como que se transforma o mundo? O mundo se transforma com a renovação do entendimento. Então, o que é a conversão genuína? É a transformação do meu entendimento. Isso é conversão genuína. Conversão genuína não é mudar, é transformar. Transformar o quê? O entendimento. Quando o meu entendimento é transformado, então há uma conversão genuína. O encontro com Cristo é evidenciado pela transformação do entendimento. Mas transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não tem outra forma no mundo de se viver a vontade de Deus se não tivermos uma mente transformada. E como é que nós trazemos mudança para o mundo? Como é que nós transformamos o mundo? Nós transformamos o mundo pela renovação do nosso entendimento. Então, antes eu tinha uma razão, e agora essa razão eu deixei de ter, porque encontrei com Cristo, e tenho uma outra razão. O meu entendimento foi renovado, o meu entendimento foi transformado. Isso é a conversão genuína. Conversão é a transformação do nosso entendimento. Isso é conversão. Não adianta mudar a forma de se vestir, não adianta mudar a forma de falar, não adianta mudar os costumes, não adianta mudar a igreja, não adianta mudar a religião. O que é conversão? É a transformação do entendimento. Quando a minha forma de pensar é transformada. Cristo afetou a minha razão, então eu sou convertido agora. Bom, e aí em cima disso a gente começa a ter alguns problemas com uma visão atual de conversão. Então hoje o que é conversão? Hoje conversão é mamão com açúcar, é uma coisa bem legal. Você vai para a igreja, vai ter um cara lá falando alguma coisa, e de repente no final daquilo que ele está falando ele faz um apelo, e alguma pessoa, 2, 3, 10, levanta a mão e aceita Jesus como seu Salvador. E aí a pessoa é convertida então ali naquele instante. E a gente alimenta esse estímulo de conversão com as dádivas que nós alcançamos de Cristo. Então uma pessoa salva hoje, no entendimento quase que geral do evangelicalismo brasileiro, uma pessoa salva é uma pessoa que alcança as dádivas de Cristo. É uma pessoa que é abençoada. A ideia de salvação hoje é a ideia de uma pessoa abençoada, de uma pessoa próspera, de uma pessoa que tem resposta para as suas orações, que alcança aquilo que busca, que bate na porta e a porta se abre, e a gente coloca essas bem-aventuranças que nós chamamos como uma forma de aprovação de Deus sobre a nossa conduta. Então, sendo assim, se a pessoa é abençoada, a pessoa é salva, e numa coisa não tem nenhum tipo de relação com a outra. Eu coloquei até ali para ilustrar para a gente Lucas 17, que é muito legal, que Jesus cura os leprosos, e 9 dos leprosos que receberam um favor de Cristo não foram salvos. Então receber um favor de Cristo não tem nada a ver com salvação, não está nada linkado. Ter um problema resolvido por Jesus não faz de mim uma pessoa salva. Não faz de mim uma pessoa salva. Então vir para a igreja para buscar uma resolução de problema da parte de Jesus não faz de você uma pessoa salva, não faz de mim uma pessoa salva, porque Jesus curou 10 leprosos e 9 desses leprosos não alcançaram a sua salvação, embora tiveram um problema resolvido por Jesus. Então receber um benefício de Deus sem ser transformado não faz de mim uma pessoa salva. Não faz. Não adianta receber benefícios se o meu entendimento não for transformado. Você pode receber o máximo de benefício possível. Você pode ser a pessoa mais abençoada do mundo. Se o seu entendimento não for transformado, isso não faz de você uma pessoa salva. Receber benefícios e ainda assim pode não ser salvo.
O que é maldição? O que é maldição? O que a gente pensa como maldição? O que é maldição numa visão geral? Maldição hoje é a ausência da bênção. Então, no entanto, que a gente faz até quebras de maldição. O que é o que alegra a gente hoje? Que é o entretenimento do cristianismo hoje. É quebra de maldição. Se for quebrar maldição, fala que a multidão está lá atrás disso, porque a gente não sabe lidar com essas coisas. Porque a gente não sabe, na verdade, muitas vezes, o princípio da maldição. O que é uma maldição? E a gente considera que maldição é a ausência da bênção. E não. Maldição não é ausência de bênção. Maldição é participar da bênção sem que ela transforme o seu entendimento. E isso se enquadraria mais com maldição. Então a gente faz quebra de maldição, a gente faz campanha para quebrar maldição, a gente faz monte, oração e jejum para quebrar maldição, mas sem entender o que é maldição. Então a gente já faz isso, na verdade, com o entendimento precisando dessa transformação. Porque o que é maldição? Maldição não é a ausência da bênção. Maldição é ser abençoado e não ser transformado. Porque aí você se convence de que aquele caminho, por ser bacana e proveitoso para você, é um sinal de aprovação de Deus. E isso é uma maldição. Então, todas as vezes que eu uso a bênção de Deus para o meu próprio favor, para o meu próprio benefício, para resolver os meus problemas, eu estou num caminho de condenação e não de salvação. Eu estou num caminho de condenação e distante de um caminho de salvação. Então, maldição não é ausência de bênção. Maldição é ser participante da bênção sem que ela transforme o meu entendimento. Porque a transformação do entendimento que é a conversão. E a principal obra do Espírito Santo, então, é salvar o nosso entendimento, a nossa razão. É reorientar o nosso entendimento. Esse é o trabalho árduo do Espírito Santo na nossa vida. Labuta dia e noite para fazer. É isso que ele busca fazer na gente de todas as formas, e a gente reluta e não deixa, mas esse é o trabalho do Espírito Santo. Na sua visão geral, o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é salvar a nossa razão, é reorientar o nosso entendimento. Nosso entendimento, então, é dissoluto, nosso entendimento depravado, nosso entendimento imoral. A obra do Espírito Santo o nosso entendimento. Aí a gente entra em 2 pontos. Dá para enxergar aí? Está dando zoom que eu estou vendo? Espiritualidade e entendimento. Então, espiritualidade é igual a situação e entendimento é igual a condição. Vocês vão entender a diferença desses dois. A obra do Espírito Santo é me fazer entender a minha condição independente da minha situação. Independente da situação, a obra do Espírito Santo é fazer-me compreender a minha condição. Então, dentro da espiritualidade, a gente aborda muito a situação. A situação que você está, a situação que você se encontra, o jeito que você está agora. E a gente aborda muito situação. E o entendimento aborda muito condição. Qual é a minha condição? A minha condição é que eu sou um servo de Deus, eu sou salvo, a minha condição é essa. E se eu entendo a minha condição, pouco importa a minha situação. Então, qual que é a obra do Espírito Santo? É fazer entender a nossa condição independente da nossa situação. Porque se eu entendo situação, eu tenho uma vida em dubiedade, eu tenho uma vida morna, eu tenho uma vida com problemas, porque a situação é variável, a situação não é fixa. Agora a condição é. Então, se eu entendo a minha condição, a situação que é variável não vai me afetar nem um pouco. Então, o trabalho do Espírito Santo na renovação, na transformação do nosso entendimento, salvando a nossa razão, é justamente para fazer mesclar essas 2 pontas, espiritualidade e entendimento. Não a situação, e sim a condição. Então, quando eu olho para a minha condição, sem olhar para a minha situação, eu tenho uma esperança para seguir, eu tenho uma condição para continuar, tenho um sentido. Agora, se eu olho para a situação, aí eu estou perdido. Porque a situação é variável. Hoje ela está legal, amanhã ela não está. Eu vivo uma vida de instabilidade muito grande. Aí, quando está tudo bem,
bacana, eu estou bacana, está tudo bacana e nós estamos felizes. Quando a situação não está legal, aí eu estou triste, eu estou chateado, eu não quero mais, eu entrego, eu saio correndo. Por quê? Porque eu estou fundamentado na situação, que é a espiritualidade. Então eu espero, normalmente quando isso acontece, quando eu atribuo a salvação, quando eu atribuo a doutrina da salvação como uma transformação emocional, emotiva, a ação do Espírito Santo dentro de uma emoção e não dentro de uma razão. Quando eu atribuo dentro de uma emoção, eu me atribuo dentro de situação. Então eu estou sempre linkado à situação. Por quê? Porque para mim a manifestação do Espírito Santo é algo que mexe com a minha emoção e não que transforma a minha razão. Quando transforma a minha razão e eu tenho um sentido, eu sei a condição de quem sou, da onde vim e para onde vou, então não importa a situação que eu vivo, tenho a plena convicção do que está acontecendo. Eu não vou ter um desequilíbrio emocional. Quando eu atribuo a ação do Espírito Santo na renovação da minha razão e não na transformação ou na efusão da minha emoção. Tá dando para entender? Vocês estão com cara de ué. Estou vendo um monte de ponto de interrogação. A verdadeira conversão é a obra do Espírito Santo na transformação da nossa razão. Não é a emoção, não está linkado ao quanto eu me emociono, ao quanto eu choro, ao quanto eu pulo, ao quanto eu manifesto. Está linkado ao quanto eu compreendo. Então, se eu tiver linkado à manifestação emocional, o dia que não tiver isso, eu me enfraqueço e eu vou me perder. Agora, se a obra do Espírito Santo for na minha razão, eu só vou perder se eu ficar louco. Só se eu perder minha razão, coisa que não vai acontecer. Então, o Espírito Santo trabalhando na nossa razão, nós não somos mais, não trabalhamos mais em cima de situação. Agora nós enxergamos constantemente a nossa condição. E qual é a minha condição? A minha condição é o que a Bíblia me diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu entendo a minha condição. A minha condição é de filho, a minha condição é de servo, a minha condição é de salvo. Então eu entendo a minha condição, não importa a minha situação. Quem opera isso na gente? O Espírito Santo através da conversão. O problema é a forma que a gente tenta compreender a conversão. A conversão a gente entende de uma forma emocional, emotiva. Conversão não é a efusão das minhas emoções, mas é a transformação das minhas razões, dos meus porquês. Quando eu consigo permitir com que Deus trabalhe na minha razão, eu entendo. Então eu estou permitindo que Deus me fundamente na sua presença, a fim de que nenhuma situação me tire de lá, porque agora eu estou dentro de uma condição. Respondi ou compliquei mais? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Eu vou ter que jogar água para vocês acordarem? Não é possível? Oi? Desligar o ventilador? Aí eu morro. 40 graus. Então a obra do Espírito Santo não é fazer entender, a obra do Espírito Santo é me fazer entender a minha condição independente da minha situação. Aí a gente fala da obra do Espírito Santo, a gente não pode esquecer também da obra do diabo. O diabo nos engana, não é tirando Deus da nossa vida. Aí às vezes a gente acha que a ideia do diabo é desviar a gente, é tirar Deus da nossa vida. E não, o diabo não nos engana tirando Deus da nossa vida, mas ele nos engana colocando Deus no fim de tudo. Ele tira Deus do princípio e ele coloca Deus apenas no fim, e isso é uma enganação para a gente, porque isso é algo do nosso entendimento, é algo da nossa razão. Já o Espírito Santo, ele nos faz pensar Deus no princípio. Então, a espiritualidade que coloca Deus no fim, ela diz assim, Deus vai premiar os espirituais. Coloca Deus no fim. Deus vai
premiar os espirituais. Deus vai fazer alguma coisa pelos espirituais. Deus vai suprir os espirituais. Deus vai salvar os espirituais. Então, dentro da ideia da emoção, da espiritualidade, Deus sempre está no fim, como aquele que recompensa todo mundo que passou por aquele caminho árduo e dificultoso. Dentro da transformação do entendimento, coloca Deus no princípio. Através de mim, Deus vai abençoar a todos. Então, Deus não vai no final premiar os espirituais. Através de mim, porque Deus já está no princípio, Ele vai abençoar a todos. É uma diferenciação dessa manifestação. Foi-se. O Evangelho. Bom, então não tem como a gente falar de salvação sem a gente falar de Evangelho, pelo amor de Deus. Não tem como, não existe forma, não existe situação de se falar isso. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas de salvação. Isso é Evangelho. O que é então o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da boas novas de salvação. Esse é o princípio do Evangelho. E não há como entender o Evangelho sem compreender Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Não tem como entender o que é Evangelho sem entender Romanos 1, do 1 ao 7. Não tem como, não tem forma, não tem maneira. Inclusive, a carta de Paulo aos Romanos, ela é conhecida como o Evangelho da Igreja, porque ela é uma carta muito instrutiva quando se trata desse assunto de eclesiologia e soteriologia. Não há como entendermos o Evangelho sem entendermos Romanos. Então vamos entender o tal dos Romanos, Romanos 1, do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado do Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então marca essa palavra na sua cabeça, Espírito de santificação. Ressurreição dentre os mortos, guarda isso também, ressurreição dos mortos. Vocês precisam marcar, nascido da descendência de Davi segundo a carne, marca aí a nota, declarado Espírito de santificação, ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, sem entender essa porção de 7 versículos, a gente não entende o Evangelho, a gente não entende o que é boas novas de salvação, sem entender Romanos 1, do 1 ao 7. Então, fugiu a palavra agora. Imprescindível que você entenda esse pedaço de Romanos, esse primeiro capítulo de Romanos. Então, quando você chegar na sua casa, leia do 1 ao 7, leia até sua cabeça sair bolinha. Até você ficar maluco, leia bastante. Bom, então nós separamos algumas coisas aqui. Separamos que ele nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Separamos também o espírito de santificação e ressurreição entre os mortos. Então ele nasceu como homem, ele viveu no espírito de santificação e ele ressuscitou dos mortos. É a ideia prática de se compreender o que é evangelho, o que é a pregação das boas novas. Então, qual é a boa notícia? Qual é a boa nova do evangelho? Paulo está falando a respeito de Cristo. Ele está falando a respeito de Cristo, que nasceu na carne segundo a descendência de Davi, viveu no espírito de santificação, morreu e ressuscitou, e graças a essa morte e ressurreição, ele recebeu a graça do ministério apostólico. Não, ele, a qual recebemos, é porque ele trata sempre na pluralidade, ele não trata no individual. Ele fala isso, ele fala dele, nesse instante ele fala dele apenas. É como assim, a gente falar aqui, por exemplo, quando eu vou me referir à aula, eu falo, nós preparamos uma aula para vocês, show de bola. Quem preparou a aula? Você. E por que eu falo nós? É uma forma de abrangência, é uma forma de pegar todos. Ele não fala que todos são apóstolos, é uma maneira de expressão apenas. É uma maneira de expressão. Então, qual
qual é essa boa nova que ele fala? Qual é essa boa notícia? A boa notícia que ele fala é que Jesus morreu e ressuscitou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse é o norte da soteriologia, da doutrina da salvação, na sua parte tanto teórica quanto a sua parte prática. A sistemática e a prática é a boa notícia: Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Então Jesus é o primeiro ser humano a vencer a morte. E essa é a maravilhosa notícia que o Evangelho nos traz. Então o Evangelho nos traz uma ótima notícia. Qual é a ótima notícia? É que Jesus, sendo homem, morreu e venceu a morte. Essa é a notícia do Evangelho. Esse, inclusive, é o nome, é o termo de boas novas do Evangelho. Quando se fala em Evangelho, se fala em boas novas, as boas novas é: um de nós venceu a morte. Um de nós venceu a morte. Cristo morreu e ressuscitou. Um de nós venceu a morte. Essa é a boa nova do Evangelho, que o Evangelho nos apresenta. Bom, por que Jesus morreu? Jesus morreu. Qual foi o motivo da sua morte? Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. E se Cristo não tem pecado, por que Cristo morreu? Qual que é o sentido da sua morte? Bom, Jesus, ele era descendente de Adão. E como descendente de Adão, por isso que eu pedi para vocês olharem lá, que ele nasceu segundo a carne sobre a descendência de Davi, certo? Então Jesus nasceu como um ser humano. Ele era da descendência de Davi, que era consecutivamente da descendência de Adão, porque Adão, como o primeiro ser humano, como o primeiro homem, todos os outros descenderam dele. Então Cristo nasceu como homem, ele nasceu como descendente de Adão, ele nasceu também sobre o sistema adâmico, sobre a descendência de Adão. Então todos que nascem sobre a descendência de Adão precisam morrer, e Cristo morreu por isso. Mas a morte não poderia detê-lo, a morte não poderia parar Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e Cristo viveu sem pecar. Então ele viveu sem pecar, ele não poderia permanecer morto, ele tinha que ressuscitar, ele tinha que reviver. A morte não poderia pagar um salário cujo qual não era indevido, não era devido Cristo receber o salário da morte, porque a morte paga o salário pelo pecado, e ele viveu, como nós lemos aqui, uma vida de espírito de santificação, segundo o espírito de santificação. Então, qual foi a vida de Cristo enquanto homem? Descendente de Adão, porém vivendo num espírito de santificação e morrendo da mesma forma, morrendo em santificação. Então não teve pecado, não cometeu pecado. Se não cometeu pecado, não tem por que permanecer morto. Então ele ressurge dos mortos, porque a morte não poderia detê-lo, porque o salário do pecado é a morte. Ele não pecou, então não poderia permanecer morto. Ele ressurge dentre os mortos. E essa é a boa notícia que os apóstolos espalham pelo mundo inteiro, e inclusive que a gente prega hoje. Um de nós vencemos a morte. Um de nós venceu a morte. Cristo venceu a morte. Um de nós ressuscitou. Qual que é o problema do homem? Qual que é o problema do ser humano? O problema do ser humano nasceu lá no Éden. Para a gente entender a salvação hoje, a gente precisa entender o que aconteceu lá. Então o problema do homem começa no Éden. O problema do homem começa quando Deus o fez não para morrer, Deus o fez para viver, e ele, através da sua desobediência a Deus e às suas ordenanças, aos seus princípios, aos seus preceitos, eles instauram a morte dentro do projeto de vida do ser humano. Então qual que é o problema do homem? A morte. A partir daquele instante, a partir de quando Adão pecou, o problema do homem é a morte. A partir daquele momento, todo homem se torna um reles mortal. Todo homem vai nascer, vai crescer e vai morrer. O homem agora tem um período de vida determinado. Ele tem um espaço de tempo para viver, porque agora ele mesmo plantou, ele semeou a morte e ele vai morrer. Então o problema do homem é a morte.
o homem vai morrer. Esse é o grande problema. Todos que nasceram depois de Adão, todos morreram. O homem nasce e o homem morre. E de repente, um desses homens nasce, morre e vence a morte, que é o maior problema do homem, a morte. Quando ele vence a morte e ele anuncia que venceu a morte, então aqueles homens que viram, que testemunharam, começam então a pelo mundo testemunhar uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Acabamos com o problema que a gente tinha. A gente tinha um problema de morte. Tem um de nós que venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou. E agora, através da sua morte e ressurreição, nós descobrimos o caminho de morrer e reviver e ressuscitar. Então nós tiramos de nós aquela maldição adâmica de morte, porque Cristo, quando morreu, levou sobre si e nos mostra o caminho da ressurreição. Então todo homem agora, quando morre, tem a oportunidade de ressurgir, de ressuscitar. Não é espiritismo não, calma, de ressuscitar em Cristo. Então nós vencemos o problema. Essa é a boa nova do Evangelho. Essa é a boa notícia. Então um grupo de homens gritando por todo o local que eles passavam, pelos confins da terra: nós temos uma boa notícia, vencemos a morte. Acabou o problema da morte. Antes, durante e depois, ninguém nunca será salvo sem Cristo. Por isso que Cristo foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Imagina uma coisa assim, imagina uma balança. Uma balança que não pode despender de forma alguma, é a balança da humanidade. Então o homem e a sua relação com Deus. Cristo, aliás, se o homem pecasse sem que Cristo houvesse morrido, a balança do homem bateria e o homem morreria eternamente, seria extinto. Por isso que a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo, então a balança já estava desigual. Já havia na balança a morte de Cristo. Quando o homem pecou, a balança nivelou outra vez. Então, através de Cristo, desde o princípio de tudo, o homem é salvo. Sem Cristo não existe salvação, não existe ligação com Deus. Cristo morreu antes do homem pecar. Então antes, tem até uma frase que eu acho bem legal, que é o John MacArthur. Ele disse assim, que antes de Deus gritar haja luz, ele gritou haja cruz. Porque se não houvesse cruz, não teria sentido sequer ter luz. Tudo do Antigo Testamento era uma sombra do Novo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Então ele apontava para o que iria acontecer. O que iria acontecer? Haveria de se consumar a obra de que alguém inocente morreria pelos pecadores. Da mesma forma, no Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele sacrificava um animal inocente pelo pecado que ele cometeu. Então é uma simbologia, era uma sombra do que aconteceria. Mas o sangue de animais não perdoavam os pecados. Eles purificavam, mas não perdoavam. É o que diz lá em Hebreus. Pois não. Sobre o salário ser a morte. Quando se fala isso, falando que a morte é tanto física quanto espiritual. Sim. Tanto a primeira morte, o dano da primeira morte, como o dano da segunda morte também. Então o homem, ele não foi feito para morrer. O que trouxe a morte? O pecado. Quando o pecado entrou, ele trouxe consigo o salário, ele trouxe a morte. Então hoje o homem morre e depois de morto ele ainda pode morrer outra vez. Esse é o problema. A primeira morte não deveria nem ser tão temida, mas a segunda sim. Então qual é a boa notícia? Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Um de nós venceu a morte. Essa é a boa nova do Evangelho. E por que Jesus morreu? Porque ele era descendente de Adão. E como descendente de Adão, ele também morreria. Bom, vamos para o Éden, lá onde a gente estava falando. No Éden, Adão estava diante de duas árvores. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus falou para ele, não come, tal, fica longe desses negócios, isso é complicado para você. E infelizmente, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo, como consequência, então nós perdemos o acesso à árvore da vida. E é por isso que nós morremos.
Nós morremos porque nós perdemos o acesso à árvore da vida, porque nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que seria de Adão? E eu sei que é a pergunta que talvez todo mundo tenha na cabeça. O que seria de Adão se Adão, ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse comido da árvore da vida? Adão seria a imagem do Cristo ressurreto. Se ele, ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse comido da árvore da vida. Mas, porém, entretanto, não foi isso. Não foi isso que ele fez. Diga. Então não haveria pecado. Não haveria pecado. Isso é ótimo. O que a gente tem como concreto? Bíblico, como concreto. Deus sabia do pecado do homem. No entanto que Cristo foi o cordeiro morto antes do mundo ser criado. Então, se antes do mundo ser criado, antes do homem ser criado e antes do homem pecar. Então Deus sabia que o homem ia pecar. E é claro que ele sabia. Afinal de contas, ele é onisciente. Ele sabe de tudo antes que tudo aconteça. Então a gente vive dentro de uma linha linear de tempo. E Deus não. Deus não vive dentro do nosso instante de tempo. Deus não é temporal. Deus é atemporal. Ele está acima do tempo. Então é como se Deus enxergasse o ontem, o hoje e o amanhã da mesma forma. Não existe ontem, hoje e amanhã, na verdade, para Deus. Então ele já sabia de tudo que ia acontecer dentro daquilo que a gente chama de tempo nosso, de cronograma nosso. Pois não. Quando a gente lê que foi morto antes da atuação do homem, não quer dizer que ele foi morto no corpo. Literalmente, não. Literalmente, ele foi morto no plano. Exatamente. O plano foi arquitetado antes de tudo acontecer. A consumação do plano, 2000 anos atrás, aproximadamente. Ok? Ok? Bom, vamos parar aqui então? Porque nos outros já começa uma complicação maior. O bicho já começa a pegar já de uma forma mais profunda. Vamos lá então, só para, como a gente parou para fazer bastante pergunta, só para pegar o ponto da onde a gente vai retomar. Vamos lá. Onde começou o nosso problema? Nosso problema começou no Éden. Qual que é o problema que nós temos? O problema é que o homem foi feito para viver eternamente e ele pôs uma interrupção na sua vida quando ele pecou, e agora o homem trouxe para si como salário do seu pecado a morte, e ele tem um grande problema, que é a morte. O homem agora morre. Então, de repente, um homem que na verdade é o próprio Deus, que se desfez da sua glória e se fez homem, ele vem ao mundo, ele vive uma vida de santidade, embora descendente de homem, descendente de Davi e também de Adão, ele vive uma vida em espírito de santidade, e quando morre sem ter cometido pecado, ele vence a morte revivendo, porque a morte não poderia cobrar a sua vida, porque a sua vida não tinha débito, não estava em débito. Ele volta da morte, ele vence a morte e mostra para todos os seus discípulos o caminho de vencer a morte. Então todos os discípulos se dispersam, vão para Jerusalém, Judéia, Samaria e até Osasco, que é os confins da terra, para poder... Eles vão até Osasco, até os confins da terra, aliás, para poder dizer boas novas. Quais são essas boas novas? As boas novas um de nós venceu a morte, e agora nós sabemos o caminho de vencê-la. Então isso é evangelho, isso é boas novas, é isso que nós anunciamos. Existe um jeito de vencer a morte. Ok? Ufa! Go! Let's go! Bom, então o que seria de Adão se ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tivesse comido da árvore da vida? Adão seria a imagem do Cristo ressurreto. Qual é a imagem do Cristo ressurreto? A imagem do Cristo ressurreto é a imagem do homem sem pecado. É a imagem do homem que não morre. É a imagem do homem que é obediente ao seu Pai, a Deus, que é obediente ao Senhor. Qual que é a imagem do Cristo? O que Cristo mostra na sua ressurreição? Como o homem deveria ser se ele não tivesse conhecido o pecado. Então entendemos que somos seres humanos segundo a ordem de Adão, mas há uma boa notícia sendo anunciada. Que boa notícia é essa? Que o poder de
Deus fez com que Jesus vencesse a morte e através dele nós também agora podemos. Essa é a boa notícia sendo anunciada. Podemos deixar de ser um ser humano segundo a ordem de Adão para ser agora em Cristo uma nova criatura. Então daí é que sai a situação de ser uma nova criatura em Cristo. Como que eu me transformo numa nova criatura em Cristo? Quando Adão morre, que é a antiga criatura, é a velha criatura, e quando a nova criatura nasce, que é uma pessoa ressurreta, foi ressuscitada em Cristo, em Jesus. Então agora, quando a gente fala essas coisas, algumas coisas começam a fazer sentido. Está fazendo sentido já para você algumas coisas? Algumas coisas de salvação, a respeito de salvação, principalmente os escritos de Paulo que tratam a respeito disso, começam agora a fazer um pouco de sentido. Pelo menos para mim faz todo sentido agora, quando eu penso nisso. Então quando eu penso, por exemplo, a citação dizendo que em Cristo nós somos uma nova criatura, aí eu entendo que se eu me torno uma nova criatura em Cristo, é porque eu era uma velha criatura em Adão. E quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo que Jesus, ele é o segundo Adão, ou o último Adão, também começa a fazer sentido para mim. Porque todos descenderam de Adão, e agora, a partir da morte de Cristo, todos vão descender de Cristo. Em Cristo, a nossa descendência vindo dele, nós temos acesso a essa boa nova, essa boa notícia. Algumas coisas começam a fazer sentido. Então, quem é Cristo? Cristo é o segundo Adão. Todas as pessoas descenderam de Adão e agora, através de Cristo, quando eu invoco o poder de Deus, eu me torno uma nova criatura, porque agora eu estou descendendo do Cristo e não mais do Adão. Isso é o sentido de nova criatura. Eu não estou mais descendendo de Adão, agora eu estou descendendo de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Invoquei o poder de Deus, invoquei a salvação de Deus em Cristo e agora sou descendente de Cristo e através da sua descendência sem pecado, eu também tenho acesso à ressurreição da morte. Morro ainda por causa de Adão. Aliás, por causa de Eva. Morro ainda por causa da Eva. E comeu lá o fruto. E ainda contaminou o homem. A ideia de ser uma nova criatura não passa por isso, é justamente isso. Cristo oferece a mesma vitória sobre a morte para todos aqueles que invocarem o seu nome. A mesma vitória que Cristo conquistou sobre a morte, Ele oferece para todos aqueles que invocarem o seu nome. E essa é a boa notícia. Eu vou repetir umas 30 vezes que essa é a boa notícia, porque isso tem que ficar martelado hoje na sua cabeça. Essa é a boa notícia. Então vamos lá, a grande notícia, o Evangelho, mais uma vez. 2 Timóteo 2,11, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Isso começa a fazer sentido também agora. Pensando por esse lado, começa a fazer sentido. Como que eu morro com Ele? Quando eu morro a minha natureza adâmica. Quando morre a minha descendência de Adão. Quando ela morre, eu vou reviver, eu vou renascer, eu tenho direito à ressurreição em Cristo. Então, morremos com Ele também viveremos. Ou seja, na minha morte, Cristo é a minha ressurreição. Não morro mais. Por que vamos morrer? Vamos morrer porque todos pela ordem... Aliás, vamos morrer todos pela ordem de Adão e ressuscitar pela ordem de Cristo. Então nós vamos morrer, e é certo que se morrermos com Ele também viveremos, porque Cristo tem em si o poder da ressurreição, porque venceu a morte. Agora eu quero fazer uma analogia com vocês. Essa analogia, quem fez... Nossa, esqueci o nome de quem fez. Esqueci. Credo. Eu não anotei, sabe por quê? Porque a minha memória está melhorando bastante. Você está vendo, né? Está melhorando, mas está melhorando de verdade. E há 10 minutos atrás eu estava com o nome dele na cabeça e eu falei para alguém que eu estava conversando, não lembro quem. Mas eu falei o nome dele. É um teólogo contemporâneo, que ele fez uma analogia de Adão e de Cristo que é perfeito. Eu vou lembrar o nome dele ao decorrer. A analogia que ele fez foi do homem como sendo um boneco de pano. Então ele coloca numa forma
perfeita de entendimento que Adão está para Cristo, assim como um boneco de pano está para o ser humano. Então Adão está para Cristo, assim como um boneco de pano está para o ser humano. Essa é a analogia que ele faz. E ele pega esses dois pontos para traçar um paralelo. Então imagina essa frase que eu tirei do livro, que eu também não me recordo o nome agora, mas vou recordar e vou trazer para vocês. Imagina um boneco de pano olhando para Cristo e perguntando: quem é você? E Cristo respondendo: eu sou vocês sobre o poder da ressurreição. Eu sou vocês sem pecado e tendo vencido a morte. Eu sou vocês tendo comido da árvore da vida, e eu sou vocês totalmente submisso ao meu Pai. Então um boneco de pano olhando para Cristo e perguntando: quem é você? Ele fala: eu sou você com todas essas coisas. Eu sou você sem ter pecado. Eu sou você sendo submisso a Deus. Eu sou você tendo comido da árvore da vida. E essa é a verdadeira forma do homem. O homem que se acha formoso, inteligente, intocável, não passa de um boneco de pano. Essa afirmação que ele faz no livro que eu achei muito legal. Então, o que é um homem segundo essa analogia? O homem é um bonequinho de pano. Ele pode achar que ele é fantástico, que ele é inteligente, que ele é bacana, que ele é formoso, que ele é fantástico, ele é intocável, ele é acima de todo mundo, ele é o cara, mas ele não passa de um bonequinho de pano. Não passa de um boneco de pano em relação ao que ele deveria ser, em relação ao que é o ser humano perfeito, que é a imagem do Cristo ressurreto. O pecado, como viramos o que somos? Como viramos o que somos? Como que Adão virou e se transformou naquilo que hoje todos nós somos? Através do pecado. E o pecado, ele é muito mais do que uma questão moral. Isso que é interessante a gente pensar. O pecado não é só uma questão moral. E muitas vezes a gente faz uma adaptação do pecado como se ele fosse um problema moral apenas. Então o pecado é muito mais do que roubar, matar, enganar, contar mentira, cobiçar a mulher do próximo, cobiçar o trabalho do próximo, cobiçar o dinheiro do próximo, cobiçar tudo. É muito mais do que isso. Bullying. O pecado é muito mais. O pecado é muito mais do que uma questão moral. O pecado é antológico. Ele é muito mais do que moral. O pecado é antológico. Aí eu coloquei 2 exemplos ali para a gente entender melhor. Ó, a minha mão, ela cisma que agora ela tem vida própria, e ela cisma que ela vai bater em mim. Ela cisma que ela vai bater em mim, ela não quer mais me obedecer. É do mentiroso lá, né, que fazia garra. Agora, cabe a mim disciplinar a minha mão até que ela me obedeça. Isso é uma questão moral. Ela não quer me obedecer, ela vai ser disciplinada e ela vai aprender a me obedecer. Isso é uma questão moral. E não é essa a origem do pecado. A origem do pecado é uma questão antológica, que é o exemplo 2. Um belo dia, a minha mão olha para mim e diz assim: eu não quero mais fazer parte de você. Eu não quero mais ir para onde você vai, eu não quero mais frequentar os mesmos lugares, eu não quero mais ter os mesmos horários, eu não quero mais dormir com você, eu não quero mais acordar com você, eu quero dormir tarde, você vai dormir cedo, eu não quero mais. Eu quero ser uma mão independente. Eu não quero mais fazer parte do seu corpo. Então essa é a origem do pecado, que é a origem antológica. É muito mais do que questões morais. É muito mais do que se rebelar. É muito mais do que rebeldia, do que não obedecer. Muito mais do que transgredir. Muito mais do que todas essas coisas. É uma questão antológica, é uma questão de amputação. Aí eu digo para minha mão que agora se rebelou e diz que não quer mais viver comigo. Ela quer sair do meu corpo, ela quer uma independente. Aí eu digo para minha mão: não saia do meu corpo, porque se você sair do meu corpo, você vai morrer. E ela diz para mim: eu não vou morrer, porque a serpente disse para mim que eu não ia morrer. A serpente me falou que eu não ia morrer. A serpente disse que o dia que eu saísse do seu corpo, eu não ia morrer, que isso era uma mentira, isso era uma fantasia. Então eu quero sair do seu corpo, eu quero sair, eu quero como que é? Emancipação. Obrigado. Aí eu digo para minha mão: você só existe em mim, e longe de mim você morre. Mas ela insiste na ideia de ficar longe de mim, de viver longe de mim. Então ela sai do meu corpo. Ela tomou a decisão, ela sai do meu corpo. Isso é a origem do pecado, a origem antológica. É quando nós decidimos que nós podemos viver sem Deus, que nós podemos existir sem Deus, que nós podemos fazer
as coisas sem Deus, que nós somos a mão que quer ficar fora do corpo, e quando a mão sai do corpo, ela fica ali se debatendo ainda, ela está viva ainda, né? Ela fica ali se debatendo ainda, olhando para a nossa cara e falando, tá vendo? Não morri, você disse que eu ia morrer, eu não morri, é o que aconteceu com o homem no Éden, quando Deus falou, o dia que você comer, certamente você vai morrer, ele comeu e não morreu, olha que engraçado, ele comeu e continuou lá falando assim, tá vendo? Não morri. Aí ainda vem o Senhor e coloca a mulher que o Senhor me deu, ainda coloca o nome dela de Eva, que significa mulher vivente. Aí quer dizer que não morreu mesmo, e ainda vai ser vivente. Então a gente muitas vezes se ilude com a ideia de que existe vida longe desse corpo, de que a mão pode sobreviver sozinha, mesmo sendo amputada. Bom, enquanto minha mão então foi amputada por desejo e caiu ali e está se debatendo enquanto morre, eu não estou feliz da vida e doido para lançar minha mão no inferno. Ao contrário disso, penso eu estou triste pelo ocorrido, muito triste pelo que aconteceu. Então a ideia de que Deus é um cara que está lá em cima, doido para mandar o povo para o inferno, é uma utopia, porque Deus não está doido para lançar a gente no inferno. Deus não está doido para condenar todo mundo. Então pensa você, sua mão caiu, foi amputada, cortou, e enquanto você vê a sua mão caída, amputada, se debatendo e prestes a morrer, você não está matando. Como que você vai fazer para lançar a sua mão no inferno? Você possivelmente estará triste com esse ocorrido, e é justamente o que acontece. Gente, é uma consciência que é necessário ter. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Em Deus. Sem Deus não somos, não vivemos e não existimos. A partir do instante que eu penso que sem Deus eu consigo, que sem Deus eu vou, que sem Deus eu alcanço, é a amputação. Eu estou gritando para Deus, eu sou a mão gritando para Deus que eu posso sobreviver fora do corpo. E Ele gritando do outro lado, dizendo não. Você não existe fora de mim. Você só existe em mim. E a gente só existe em Deus. Em Deus nós somos, nos movemos e existimos. O grande problema é que o bonequinho de pano aprendeu a cantar músicas bonitas. O bonequinho de pano aprendeu a levantar as mãos para os céus. O problema é que o bonequinho de pano aprendeu a pregar. O bonequinho de pano é batizado nas águas, o bonequinho de pano faz seminário de teologia, o bonequinho de pano ora, jejua, usa terno e gravata, mas ele ainda não tem consciência de que ele é só um bonequinho de pano, ele não é nada além disso, ele não vai ser nada além disso, ele continua sendo um bonequinho de pano, a comparação do que ele deveria ser, do Cristo ressurreto. Se o poder da ressurreição não alcançar você, se o Espírito de Deus não se unir ao seu espírito, você não tem futuro, não tem como, não tem condição. Agora, se o Espírito de Deus vivificar você com o poder da ressurreição, um dia deixaremos de ser bonecos de pano e seremos transformados à imagem do Cristo ressurreto. Outra vez, essa é a grande notícia. A grande notícia é que nós temos condição de um dia deixar de ser o bonequinho de pano e ser a imagem do Cristo ressurreto. Essa é a boa nova do Evangelho, essa é a doutrina da salvação. Um dia nós teremos a condição de deixarmos de ser bonequinhos de pano e sermos a imagem do Cristo ressurreto. Então nós temos a oportunidade de deixarmos de ser Adão, de deixarmos de ser descendência de Adão, de deixarmos de ser semelhantes a Adão e de sermos a imagem e semelhança do Cristo. Romanos 7, lembra que eu falei para vocês, para a gente entender o Evangelho, a gente tem que entender Romanos. Sem entender Romanos, a gente não entende o Evangelho, porque Romanos é tido como um Evangelho das igrejas. Romanos 7, o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito legal a respeito desses bonecos, dos bonecos de pano. Ele fala que o boneco de pano quer amar e não consegue. O boneco de pano quer ser generoso e não consegue. O boneco de pano quer fazer o bem e não consegue. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que a analogia que o Stott faz para mim é fantástica. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia, toda hora, porque olha o corpo de morte que eu habito. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou um bonequinho de pano, e o boneco de pano quer amar e não consegue, o boneco de pano quer fazer o bem e não consegue, o boneco de pano quer ser generoso e não consegue. Então o apóstolo Paulo grita, quando eu vou deixar de ser um boneco de pano? Miserável boneco que sou, quem me livrará desse corpo de pano?
É praticamente isso que ele diz lá em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável boneco que sou, quem me livrará desse corpo de pano? Dessa condição atual de que eu sou. Eu sou, comparado ao Cristo ressurreto, comparado ao Senhor, a como eu deveria ser, eu sou apenas um boneco de pano. Aí ele vem no Romanos 8. Romanos 8 é uma resposta à oração que ele faz em Romanos 7, e ele diz: graças porém a Deus que nenhuma condenação há para os bonequinhos de pano que estão em Cristo Jesus. E aleluia por isso. Então o poder da ressurreição está sobre nós, e o Espírito Santo intercede por nós. O poder da ressurreição está sobre nós, e o Espírito Santo intercede por nós. Então no Romanos 8, que é a resposta do Romanos 7, ele, embora reconheça que é um boneco de pano, ele reconhece que nenhuma condenação há para os bonecos de pano que estão em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, que é a imagem do ser humano perfeito, nós temos acesso à ressurreição e vencer a morte, que é o problema que causa do pecado. Ficou claro isso? Claro. Ficou claro. Como se em Adão a gente nascesse na carne, mas em Cristo a gente nasce no Espírito. E isso a gente já entende, começa a entender o que Paulo fala, que nós nascemos a primeira vez tendência carnal, e agora nós nascemos no Espírito. Como que é nascer no Espírito? É isso, a gente deixa de ser o bonequinho de pano, a gente deixa de ser descendência de Adão e começa a ser descendência de Cristo. A gente começa a entender o que o Paulo fala agora, a gente começa a entender quando assim, aquilo que é mortal se cobrirá de imortalidade, aquilo que é corruptível se cobrirá de incorruptibilidade. O que é isso? É quando eu deixo de ser descendência de Adão e me torno descendência de Cristo. Quando eu morro e quando eu estou revivendo em Cristo. Quando Jesus está me ressuscitando. Eu sou ressurreto, sou uma nova criatura no Senhor. Então, para a gente finalizar, eu tenho que dar alguns minutos para a Júlia. Lembrei, tá vendo? A conclusão do livro e a conclusão também dessa ideia, desse pensamento, é: faça morrer a sua natureza terrena, ou seja, mate o bonequinho de pano. Mata, acaba com ele. Mate o boneco de pano. Então a parte prática da soteriologia, que é a doutrina da salvação, a parte prática da doutrina de salvação, ela se resume em quê? Ela se resume em morte. Então, a salvação tem que haver morte. Quem é que tem que morrer? Tem que morrer o boneco de pano. Tem que morrer a descendência adâmica. Então, qual que é o problema? Então, a gente tem que apresentar o que é a solução e o que é o problema. Qual que é o problema? O problema é que a gente trata de fazer viver o boneco de pano, porque é ele que a gente alimenta, são as expectativas dele que a gente supre, e é tudo do boneco de pano que a gente se envolve. Então tudo que a gente se envolve para o bonequinho de pano, para que ele vá bem. Mas a gente não se envolve nada para que a nossa ressurreição em Cristo aconteça. Porque para a ressurreição em Cristo acontecer, nós temos que matar o boneco de pano. Mas ao invés de matar, a gente está alimentando ele. Ao invés de matar, a gente está cuidando dele. Ao invés de matar, a gente está prosperando ele. A gente ora por ele, a gente clama a Deus por ele, a gente faz jejum para que Deus revigore em nós o bonequinho de pano. E a gente continua sendo boneco de pano e nunca nesse sentido conseguiremos ser aquilo que deveríamos ser, que é a imagem do Cristo ressurreto. Então quando você lê agora e pensar em salvação, pensa num boneco de pano olhando para Cristo e falando: quem é você? E Cristo dizendo para o boneco de pano que somos nós: eu sou você sem pecado. Eu sou você obedecendo a Deus. Eu sou você tendo comido da árvore da vida, ao invés de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então quem é Cristo? Cristo é a imagem do homem perfeito, o homem sem pecado, o homem sem transgressão, o homem que em tudo foi submisso a Deus. Qual que é o nosso norte? O nosso norte é ter em nós o reflexo de Cristo, ter Cristo estampado em nós. Para que isso? Para nós deixarmos de ser o bonequinho de pano e vencermos a morte como Cristo venceu, citarmos em Cristo para a nossa salvação eterna. Esse é o resumo da doutrina da salvação. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esses dias eu estava com uma turma de crente
Eu adoro turma de crente, gente. É a minha diversão da minha vida. Eu estava com uma turma de crente e no meio da gente, da nossa turma de crente, tinha um cara que estava com um crucifixo. E aí um dos meus amigos crentes olhou para ele e falou assim: cara, tira esse negócio daí, esse negócio de cruz no pescoço, que loucura é essa? Aí ele levantou assim, né, jogou o cabelo e falou assim: mas a minha cruz está vazia. E era só a cruz mesmo, não tinha nada nela, a minha cruz está vazia. Aí eu falei: agora eu vou arrumar uma confusão aqui, eu vou botar uma por trás da orelha desse povo. Eu falei assim: que pena que a sua cruz está vazia. Que pena que a sua cruz está vazia, porque a sua cruz deveria estar preenchida. Cruz vazia não é legal, cruz vazia não é bacana, sua cruz deveria estar preenchida. Mas como assim? Eu falei: deveria estar preenchida com você, inclusive. Porque o lugar de cristão é na cruz, o lugar do bonequinho de pano é na cruz pregado. Se o bonequinho de pano não estiver na cruz pregado e não morrer lá, ele nunca vai reviver em Cristo, ele nunca vai ressuscitar em Cristo. Qual que é o lugar do bonequinho de pano? É pregado na cruz. Aí a gente começou uma discussão lá que foi mó legal, durou acho que umas 2 horas lá, quase saímos na porrada, mas foi muito interessante, que aí a gente eu tentei convencê-los de que essa ideia de cruz, de que não pode, de que é loucura. Eu falei: não, usa cruz, mas bota sua foto ali, pelo menos, faz alguma coisa, bota você ali, aí você usa um crucifixo com a sua foto ali, que aí sim é legal. Aí é bacana, é o lugar onde você tem que estar. Você olha todo dia e lembra, fala: preciso ir para a cruz, preciso morrer lá todo dia tem que morrer. Então, gente, mata o bonequinho de pano, mata, acaba com ele, acaba com isso. Como que eu mato o bonequinho de pano? Quando eu mato as minhas vontades, quando eu mato os meus desejos. É a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é vida, a essência do Evangelho é morte. Por quê? Porque para viver as boas novas é necessário morrer. As boas novas é de ressurreição. Quem é que revive? Quem morre. Então, se eu estou pregando boas novas de ressurreição para quem vive, então não tem sentido. A boa nova de ressurreição é para quem morre. Então, qual que é a mensagem do Evangelho? É morte. Eu preciso morrer. Se eu não morrer, eu não vou ressuscitar. Se eu não ressuscitar, eu estou perdido. Se eu não ressuscitar, eu dancei. Se eu não ressuscitar, não tem sentido a mensagem do Evangelho. Então, como que a gente mata o bonequinho de pano? Quando a gente começa a tirar esses sensos de espiritualidade, esse senso de emoção, tirar tudo isso e deixar Deus transformar nossa razão. Sabe uma coisa que me amedronta bastante? E eu estava até conversando também com os amigos e eu me amedrontei bastante, que é sobre devocional. Eles falam: não, eu acho assim legal ter devocional, não acho problema, mas eu acho o problema a forma que a gente trata o devocional. Falou: não, eu tenho um devocional e tal, eu separo todo dia lá 40 minutos que eu leio a Bíblia, que eu tenho comunhão com Deus, eu falo com Deus, eu oro 40 minutos por dia. Eu falei: cara, não faz isso. É legal você ter um devocional, e é legal parar um tempo com aquele propósito, mas como que você fala que você tem comunhão com Deus 40 minutos por dia, e o restante do dia você faz o quê? Aonde que você passa o restante do dia? Aonde que Deus está para você no restante do dia? Porque você separa 40 minutos e acha que já fez a sua, está feito. A minha parte com Deus já fiz, separei 40 minutos de oração, de leitura, de meditação, estou renovado, agora vamos tocar a vida. E esquece de Deus. Onde está Deus no restante? Então o devocional às vezes me assusta com isso, porque a gente acha que o devocional é um tempo que a gente separa para Deus e depois Deus morreu para a gente vai tocar a vida. E Deus agora é só no dia seguinte, naquele mesmo horário. Isso não é devocional. Isso não é devocional. Então devocional é um período que eu paro para meditar em Deus, na palavra de Deus, no querer de Deus, que é algo que vai nortear todo o restante do meu dia, e não algo que eu vou trazer uma interrupção logo depois que tudo se encerrar. Isso não tem sentido. É matar o bonequinho de pano. Matar o bonequinho de pano é matar as vontades do bonequinho de pano. Qual que é o problema que a gente faz? O problema que a gente faz é que a gente busca revigorar as vontades do bonequinho de pano. E a gente envolve até Deus no meio dessas vontades nossas. Porque a gente fala que é Deus que vai fazer a nossa vontade acontecer. É Deus que vai suprir nossa vontade. Gente, Deus não vai suprir a vontade de ninguém. Deus vai matar a vontade do povo, Ele não vai suprir a vontade do povo. Deus não vai realizar nossos sonhos, Deus vai matar os nossos sonhos.
É duro, né? Falar isso, mas fazer o quê? Deus não vai realizar seus sonhos. O desejo de Deus é matar seus sonhos. Deus não vai... Não, o desejo de Deus é matar você. Olha. O desejo... claro. O desejo de Deus é matar você. Porque se você não morrer, você nunca vai reviver em Cristo. O desejo de Deus é matar. Então a gente pega o eu e a gente bota o eu lá em cima. Porque eu, Deus para mim. Deus quer matar o eu. Deus quer acabar comigo. Porque se eu não morrer, se o boneco de pano não morrer, não tem ressurreição. E se não tem ressurreição, Cristo não vive em mim. Deus quer me matar. Deus quer matar você. Então qual que é o sentido de tudo? Deus vai matar todos segundo a ordem de Adão, para que todos revivam segundo a ordem de Cristo. Todo mundo tem que morrer. Se não morrer, não vai renascer. Se não morrer, não revive. Esse é o norte da teologia prática, tratando de doutrina de salvação. Qual que é o norte da teologia prática da doutrina da salvação? Morte. Se você não morrer, você não revive. Enquanto você viver, Cristo não vive em você. Cristo vive em você quando você morrer. Esse é o peso da palavra. É por isso que Jesus falou que o caminho estreito. Você acha que o caminho era estreito porque você ia ter que botar saia, que você não ia poder pintar o cabelo, ia ter que ficar com os cabelos brancos aparecendo e denunciando a idade? Você achou que era o quê? Que não ia poder passar esmalte? Esse é o caminho estreito? Não. O caminho estreito é morrer. Morri. Então se não tiver uma vida de morte, eu não tenho uma vida de ressurreição. Só vai ressuscitar quem morrer. Isso é um princípio lógico. Não tem como. Como que você vai reviver quem já vive? Quem já vive está vivo. Você vai reviver quem morre. Mas não é para chegar em casa e dar uma faca no peito. Falar, o pastor falou que tem que matar o bonequinho de pano. Peraí. Você vai para o inferno. Não é esse o caminho. A ideia não é essa. A ideia é, antes de você enfiar uma faca no peito, você enfiar uma faca na consciência. Não é na cabeça, na consciência, por favor. Enfiar uma faca na consciência e matar a velha criatura. Permitir que Deus transforme a sua razão. O meu objetivo era um, o meu objetivo agora é outro. E aí a gente deixa de priorizar o bonequinho de pano e começa a priorizar a vida de ressurreição, que é a vida de Cristo em nós. Então, esse é o evangelho que é o poder de Deus para a nossa salvação. É o evangelho que nos mata. Não o evangelho que nos traz vida, mas nos traz morte. Nós não somos um bando de Adão e Eva se acotovelando para tentar receber o melhor para si. Nós somos a comunidade de Cristo ressurreto. E ponto. Não adianta a gente ficar lá igual Adão e Eva, depois botando a culpa um no outro. Chega Deus e fala assim: o que aconteceu? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu falei que não, eu nem pedi, foi o Senhor que me deu, foi a mulher. Aí Deus deixa de olhar bravo para Adão e começa a olhar bravo para Eva, né? Aí ela fala assim: não fui eu também, foi a serpente aqui. E a culpa nunca é de ninguém. Então a gente não é uma comunidade de Adão e Eva que fica tentando achar o culpado, que fica tentando achar nada. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto. Qual que é a comunidade do Cristo ressurreto? A comunidade daqueles que não olham para si, mas que olham por todos. Essa é a comunidade de Cristo. Conclusão. Então, a salvação está no entendimento de que somos filhos de Deus, nascidos do Espírito Santo, e o mundo só está como está, porque está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a conclusão. A salvação é a transformação do entendimento do indivíduo. Quando o indivíduo se encontra com Deus, o seu entendimento é transformado. Isso é a conversão. Ele mudou o entendimento, porque ele muda o seu senso de destino. Quando ele encontra com Jesus, ele estava indo para um lugar. Agora ele está indo para um outro lugar. Quando você pensar em conversão, pense em Saulo. Ele estava indo para um lugar, estava indo para Damasco. Aí ele encontrou com Jesus e logo ele mudou o seu destino. Então a gente muda de destino quando encontra com Deus. Por quê? Porque nossa razão é afetada. Deus muda a nossa razão no nosso senso de destino. Estou indo para um outro lugar. E porque estou indo para um outro lugar, eu preciso agora fazer uma conversão, mudar de caminho. Eu mudo de caminho porque o meu senso de destino foi alterado. E o meu senso de destino foi alterado pela conversão.
então Deus afetou o meu entendimento. O Espírito Santo trabalhou na minha razão. E com a mente renovada, eu consigo agora experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Fechou.